Bem, agora que a gente viu um exemplo, a gente pode voltar ao teorema, né, e demonstrá-lo. Então, só relembrando, essa é a matriz de variância e covariância dos nossos covariáveis x, e a gente obteve uma expressão para μ, v e ci que minimiza esse erro de construção de x, né? E a gente viu que μ tem que ser a média amostral, v são os autovetores de S correspondentes aos maiores autovalores de S, né? E CI é simplesmente a projeção dos dados recentralizados, né, o xi menos x barra, nessa base gerada pelos autovetores de S, dos K maiores autovalores. Né? E como que a gente prova esse teorema? A gente vai provar ele em algumas etapas. Primeiramente, deixa eu pular esse truque aqui e ir para a demonstração. A gente quer minimizar essa expressão que eu chamei de E, né, nas três variáveis, μ, v e ci. Então, uma técnica, quando a gente tem que minimizar em três variáveis ao mesmo tempo, é a gente assumir que duas delas são fixas e ver como que a gente minimiza na terceira. Né? Então, a gente vai assumir primeiramente que μ e v são fixos e para qualquer que seja o valor de μ e v, a gente vai tentar encontrar qual é o valor de ci que minimiza a expressão encontrada. Né? E para isso, a gente observa que só um termo vai depender do ci. Né? A gente está somando n termos aqui, a somatória de i igual a 1 até n, mas o CI em si só aparece no termo i. Né? O C1 só aparece no primeiro termo, o C2 só aparece no segundo e assim por diante. Então, essencialmente, perguntar como que a gente minimiza a CI é a mesma coisa do que simplesmente minimizar o xi menos mi menos v CI, né? A norma 2 dessa quantidade. E daí a gente pode notar que isso é exatamente o problema da gente projetar o vetor xi menos mi no subespaço vetorial gerado por v. Os CI são simplesmente as coordenadas dessa projeção de xi menos mi nesse subespaço v. E esse problema, vocês viram em álgebra linear, que ele tem uma expressão, a solução. Né? O CI ele tem que ser simplesmente v transposto xi menos mi. Então, com isso, a gente descobriu qual é o valor de CI, né? Para qualquer que seja o valor de μ e qualquer que seja o valor de v, qual é o valor de CI que vai minimizar o nosso erro de reconstrução. Então, o que a gente pode fazer? A gente coloca esse CI encontrado dentro da expressão de e daí agora a gente então tem uma função de μ e v que a gente vai querer minimizar. Né? Então, a gente colocou, né, o v transposto xi menos mi no lugar de ci e obteve que o e vai ser essa somatória de xi menos mi menos v vezes o ci, que é v transposto xi menos mi, né, a norma 2 disso. E daí o que a gente pode fazer é simplesmente colocar o xi menos mi em evidência. Né? Só que daí a gente tem que tomar cuidado que a gente está colocando um vetor em evidência, né? Então vai sobrar a matriz de identidade e não o número 1 quando a gente coloca em evidência. Né? Então vai dar a somatória da norma 2, né, de i menos bv transposto, isso tudo multiplicado por xi menos mi. Essa é a expressão para i que a gente encontra substituindo o ci que minimiza o erro de reconstrução. E daí agora a gente pode pensar, tá, então qual é o valor de mi fixado v, qual é o valor de mi que vai minimizar essa expressão? Então a gente pode continuar desenvolvendo. Né? A gente viu que a gente tem essa primeira somatória, e daí a gente pode somar e subtrair x barra da expressão xi menos mi. Né? E é uma propriedade da norma 2, e especialmente do fato de x barra ser justamente o valor que vai deixar, sem subtrair x barra, vai deixar os dados com média amostral zero, né? Recentralizados tendo média amostral zero, a gente vai poder decompor o quadrado nessas duas expressões. Então, o termo misto, né, que nem quando a gente vê no binômio perfeito, no binômio do quadrado perfeito, né, a gente tem a mais b ao quadrado, é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E aqui, por causa da escolha de x barra, a gente não, é como se a gente não tivesse o tal 2ab, né? A gente só tem a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter a somatória de identidade menos vv transposto, multiplicado por xi menos x barra, né? A norma 2 disso.
e daí mais o segundo termo, né? Então era como se tivesse a somatória da identidade menos VV transposto x barra menos mi, só que nota que essa somatória não tem nada que depende de i, então vai dar n vezes essa expressão que a gente encontrou. E daí a pergunta é como que a gente minimiza essa norma 2 do lado direito, né? Porque o lado esquerdo dessa somatória, ele não depende de mi. Então basta a gente minimizar o lado direito. E daí a gente observa aqui no lado direito, bem, ela é uma norma 2, né? Então ela é minimizada quando a gente cai no valor zero. Quer dizer, em especial, né, quando o que está dentro é o vetor zero, né? Porque a norma 2 de zero é a única coisa que vai dar zero. E como que a gente vai obter que essa multiplicação que a gente tem aqui dentro vai dar zero? O vetor zero, né? Tem uma maneira simples. Se a gente colocar aqui mi é igual a x barra, daí vai dar x barra menos x barra, que dá o vazio, o vazio não, o vetor zero, né? E o vetor zero vezes essa outra matriz, não importa que matriz é, vai dar o próprio vetor zero. Então, se a gente colocar mi igual a x barra, é uma solução que é a solução que a gente vai adotar, né, para essa minimização. Mas existe uma outra solução também, além dessa, quer dizer, pode existir uma infinidade de outras soluções, e basta a gente pegar x barra menos mi como estando no núcleo de identidade menos VV transposto. Né? Então, a gente viu que o núcleo de uma matriz, né, ou de um operador linear, é justamente o conjunto de vetores que quando aplicados a ele, vai dar zero. Né? E no caso, um particular vetor que está sempre no núcleo é o vetor zero. Né? Então, essa é a solução que a gente pegou quando x barra é igual a mi. Mas poderiam existir outras soluções. Mas aqui, por simplicidade, a gente vai pegar x barra igual a mi e continuar a análise. E a gente vai no próximo vídeo, então, terminar essa demonstração.